Olá, irmãos. Vamos avançar na nossa análise do Evangelho de Mateus, agora entrando no capítulo 4, vendo do versículo 1 até o versículo 11, que é a narrativa da tentação do Senhor Jesus Cristo. A razão pela qual nós agora vamos entrar na tentação do Senhor Jesus Cristo é para concluir este ponto aqui, que é o ponto da preparação do rei. Então, nós já vimos aqui a questão da pregação de João Batista como apontando para Jesus como Messias. Depois nós vimos o batismo de João apontando para Jesus como Messias. E agora nós veremos então a tentação de Jesus apontando Jesus como o Messias, ok? Então, lembrando aqui do texto, a pregação de João Batista, nós vimos como Mateus faz questão de nos mostrar que João Batista é profeta e qual era a sua pregação, ok? E então, logo depois, nós vemos aqui que João Batista explica que o seu batismo, ele era o batismo preparatório, ok? Que as pessoas, então, deveriam se arrepender, retomar a sua aliança com Deus, para então serem batizados em sinal de preparação para a chegada da era messiânica, para a chegada do rei e do seu reino, ok? Então, João Batista mostra para eles que não é só porque eles são filhos de Abraão que eles já estão preparados para receber o rei, que já existe um machado, e esse machado é então a chegada do Messias, o batismo do Messias, que o Messias traria para o povo de Israel, que então quando o Messias chegasse, ele ia trazer um batismo de separação. Alguns iriam ser batizados no Espírito Santo e outros seriam batizados no fogo, ok? Esse batismo no Espírito Santo é um batismo de bênção e o batismo no fogo é um batismo de juízo, ok? Então, João Batista está aqui nos mostrando para os judeus, certo, que a sua pregação e o seu batismo, eles são preparatórios para a chegada do Messias. Depois, então, na aula passada, nós entramos no texto que trata sobre o batismo de Jesus. E nós vimos que Jesus chega para ser batizado por João, mas João não aceita, e a razão pela qual João inicialmente não aceita é por conta da natureza do seu batismo. O seu batismo ele era escatológico, ou seja, ele apontava para um batismo futuro, o batismo do Messias, mas também o seu batismo era um batismo preparatório, era um batismo de arrependimento para a chegada do reino. Uma vez que Jesus chega, então quem deve ser batizado é João. João está esperando o batismo de Jesus e não batizar Jesus. Então Jesus responde: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E eu expliquei a vocês que a interpretação mais contextual aqui, quando fala cumprir toda a justiça, não é que aqui Jesus estava dizendo que essa justiça é a justiça de Deus contra o pecado que ele tomaria na cruz do Calvário. Então, que no batismo, Jesus já está se identificando como aquele que vai tomar os nossos pecados. Como eu disse a vocês, essa é uma explicação bem comum. Eu também já criei assim, certo? Mas, contextualmente falando, é importante que a gente note que Jesus fala aqui na primeira pessoa do plural. Nos convém cumprir a justiça. Então, Jesus está se referindo a algo, a uma justiça que ele e João Batista deveriam fazer, ok? E eu, então, expliquei a vocês que, à luz do contexto, o que Jesus está dizendo é que simplesmente era a vontade de Deus que Jesus fosse batizado.
e como servo, Jesus e João Batista deveriam obedecer, que o batismo de Jesus identificava Jesus como o servo, ok? Como é que nós percebemos isso? Pelo versículo 16 e 17 e sua semelhança com Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1 fala aqui do meu servo, que o próprio livro de Isaías vai falar do servo sofredor. Ele está falando do Messias como um servo, o Messias como alguém que iria servir a Deus em todo o direito, fazendo tudo o que deveria ser feito, ok? Agora, olha só as informações que Isaías nos dá, que o servo era o seu escolhido, que no servo a sua alma se compraz e que no servo ele pôs o seu espírito. Então, o texto diz que o espírito desceu sobre Jesus e que Jesus é chamado de filho amado, e esse termo amado é muito usado em termos de eleição, e em quem me comprazo. Então, é muito claro que aqui o batismo de Jesus foi a ocasião em que o Espírito veio sobre Jesus e Jesus, então, se identificou como o servo, como o Messias, ok? E que, nesse momento, Deus estava testemunhando que Jesus era o Messias. Então, nós já temos a linhagem de Jesus, já temos o nascimento de Jesus, o testemunho dos magos, nós temos vários eventos do nascimento de Jesus, nós temos a pregação e o testemunho de João Batista, e agora nós temos o próprio batismo, a própria voz de Deus testemunhando de Jesus como o Messias, ok? Então foi isso que nós vimos até a aula passada. Vamos agora, então, avançar para o capítulo 4, que é o texto que fala sobre a tentação de Jesus. O texto da tentação de Jesus, irmãos, é um texto muito conhecido e muito estudado, muito debatido por aquelas pessoas que estudam esse texto, bem como as suas passagens paralelas nos evangelhos de Marcos e também no evangelho de Lucas. O evangelho de João não nos narra aqui a tentação, muito provavelmente por ela ter sido narrada nos 3 outros evangelhos que já haviam sido escritos antes do evangelho de João, ok? O que nós percebemos aqui no evangelho de Mateus é que Mateus está conectando a tentação de Jesus ao seu batismo. Isso nós percebemos por alguns detalhes, especialmente aqui no versículo 1, quando ele fala a seguir, ou seja, Mateus nos avisa que imediatamente depois do batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, Mateus está nos avisando que a partir deste momento, o Espírito Santo estava guiando Jesus. Isso é muito importante para o próprio Evangelho de Mateus, onde Jesus depois vai explicar que todos os seus feitos, todas as suas ações sobrenaturais foram feitas pelo poder do Espírito Santo. Então, Mateus está nos avisando aqui que, a partir do momento que Jesus foi batizado e o Espírito desceu sobre ele, Jesus agora passou a ser guiado pelo Espírito Santo. E que isso, então, teve um primeiro resultado. E o primeiro resultado foi a tentação de Jesus. Então, note que em Lucas liga a tentação a Adão. Então, ele narra o batismo, depois ele narra a genealogia e depois a tentação, para mostrar, então, que aonde Adão falhou, Jesus não falhou, ok? Então, nós vamos ver aqui o Espírito Santo levando Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, existe um debate que é importante que eu mencione a vocês antes de começar a analisar o texto propriamente dito, que é a relevância
da tentação. Então, para que Jesus foi tentado ou por que Jesus foi tentado, ok? A razão que muitos debatem isso daqui é porque Jesus não era pecador, Jesus era Deus, certo? Sendo Deus homem, qual a relevância de ser tentado? Por que Jesus estava sendo tentado se ele não podia pecar, ok? A resposta para isso, irmãos, está na própria palavra tentar. A palavra tentação, ou a palavra traduzida aqui por tentado, ela também pode ser traduzida como teste, ok? Então, o Espírito, veja que o Espírito levou Jesus para ser testado pelo diabo. Então, no final das contas, o teste era do Espírito. Deus, utilizando o Espírito, note aqui, ó, pelo e pelo, note o paralelo. Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então, testar, irmãos, na tradição do Antigo Testamento, ela tem um forte papel de revelar publicamente o caráter de alguém, ok? Nós vemos isso, por exemplo, na história de Abraão, no teste que Deus fez quanto a Abraão e o seu filho. A pergunta que muitos fazem, Deus sabia que Abraão não iria, aliás, que Abraão iria obedecer a ele? É obviamente que Deus sabia, mas aquele teste serviu para revelar o caráter de Abraão. Então, você tem muitos outros exemplos de testes. Quando o teste é feito por Deus, ele tem esse propósito. E Tiago nos avisa que muitas vezes esse teste é proposto pela nossa própria cobiça. Quando o teste é feito pela nossa própria cobiça, isso é chamado de tentação. É quando nós revelamos o nosso mau caráter. A tentação é a busca para revelar o nosso mau caráter, ok? Então, o propósito da tentação de Jesus foi revelar que Jesus era o que Israel não foi. Que vocês vão notar que muitas das tentações aqui, elas são aplicações para a história de Israel, mostrando então que o meu filho, aplicando isso para Jesus, ele revela-se apto para ser sacerdote de todo o povo, para ser o servo, para cumprir a redenção do povo, ok? Enquanto que o filho Israel, no deserto, falhou, ok? Então, as tentações aqui do Espírito Santo, digamos assim, ou os testes do Espírito Santo feitos através do diabo, têm o propósito de fazer com Jesus o que foi feito com Israel. E as respostas que Jesus vai dar aqui, utilizando a lei, utilizando o Antigo Testamento, mostram a obediência total de Jesus, que foi colocada em questão aqui no texto do batismo, ok? Então entendam isso. Por que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Para que Jesus revelasse a sua obediência, revelasse o seu caráter, mostrando então que ele estava pronto para ser aquilo que Israel não foi. Ele estava cumprindo ali o propósito que Deus havia designado para Israel. Só um parênteses aqui. Não é que Jesus é um plano B, como se Deus tivesse tentado algo com Israel e só conseguiu com Jesus. Absolutamente não, irmãos. Não é isso que eu estou dizendo, ok? Isso tudo estava planejado por Deus. O próprio apóstolo Paulo explica isso, que a própria falha de Israel serviu para demonstrar Jesus, então, como sendo o israelita que veio realmente cumprir
o propósito de Deus, ok? Então, a partir do versículo 2, nós temos aqui o começo da tentação. A primeira tentação, certo, é o jejum. O texto diz que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Por que Mateus nos dá essa informação por 40 dias e 40 noites? Se nós voltamos para o texto de Deuteronômio, capítulo 8, voltando aqui para Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, o texto diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então aqui, deixe-me anotar para vocês, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, nós temos um texto ali de teste, Deus falando de teste, e que este teste durou 40 anos no deserto. Então, isso não é à toa, irmãos, que assim como Israel foi levado por Deus para o deserto por 40 anos para ser testado, Jesus é levado para o deserto por 40 dias para ser testado. O que Mateus está nos informando aqui? Que a história de Israel está se repetindo na pessoa de Jesus. Lembre-se, nós já temos tratado sobre isso em outros momentos. Do Egito chamei meu filho, a história do Êxodo agora se repetindo em Jesus. Assim também, a história das provas no deserto por 40 anos, agora também estavam se repetindo em Jesus, ok? Como é que nós podemos fazer essa associação? Você deve estar se perguntando, mas pastor, como é que você consegue fazer essa associação de que, de fato, Jesus está aqui repetindo algo da história de Israel? Por causa do versículo 3. O versículo 3 nos mostra aqui qual é o ponto da tentação de Jesus. No versículo 3, o tentador vem a Jesus, certo? O texto diz aqui, o tentador, nós só sabemos que é Satanás, mas nós não sabemos como ele vem a Jesus, em que formato. O texto só diz que ele se aproxima, e veja o questionamento dele. Ele diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Deixe-me explicar a vocês que essa partícula aqui, se és, ok? Ela, na língua original, ela é feita da seguinte forma. O ei, que é a partícula si, na língua grega, mais um infinitivo. Como é que funciona o ei mais infinitivo? Ele é um tipo de condicional se que pode ser traduzido não como será que você é o filho de Deus? Então não é isso que Satanás está dizendo. Será que você realmente é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, então mostra aí que você é o filho de Deus. Transforme essa pedra em pão. Não. Satanás não está questionando que Jesus é o filho de Deus. O ei mais infinitivo, ele significa já que você é o filho de Deus. Então Satanás está reconhecendo Jesus como o Filho de Deus. E nós já temos visto até aqui a importância desse termo filho, ok? Então, voltando aqui para o texto do batismo, foi o que Deus disse de Jesus no versículo 17. Este é o meu filho. Então, aquele menino que nasceu da virgem
é, na verdade, o Filho de Deus. E quando Deus chama Jesus de filho, ele está identificando Jesus com o servo ou com o Messias, ok? Então, quando Satanás diz, já que és o Filho de Deus, ele está questionando aqui um termo, que é o termo Filho de Deus, ou não questionando, mas se valendo da posição de Jesus como Filho de Deus, que é uma posição messiânica. Quando Deus chamou Jesus de o meu filho, ele estava atestando que Jesus era o Messias. Então, Satanás está aqui fazendo Jesus refletir sobre a sua posição de Messias, sobre a sua posição de representante do povo de Israel. Então, o que Satanás está fazendo é repetindo com Jesus a dose que foi dada a Israel. É como se Jesus estivesse dizendo, você é o Messias, você é o Filho de Deus, então você tem poder suficiente para transformar estas pedras em pães. Então, veja bem, lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz lá que Deus levou o seu povo para o deserto para ser provado, para demonstrar, então, se esse povo dependia de Deus, ok? Só que o povo reclamou de Deus. Agora, Satanás está dizendo que Jesus não precisa repetir a reclamação do povo, porque sendo filho de Deus, ele pode pegar as pedras e transformar em pães. Então, o propósito da tentação de Satanás aqui no versículo 3 era não fazer Jesus duvidar, não que ele estivesse querendo que Jesus duvidasse se era o Filho de Deus, mas que Jesus utilizasse a sua posição de Filho de Deus, Messias, para satisfazer sua própria necessidade. E volte agora aqui para o texto do batismo novamente. A ligação de filho com servo. Então, o que Satanás está fazendo aqui é que Jesus seja o filho que se serve, que faz algo em seu próprio benefício. E a resposta de Jesus aqui no versículo 4, ela está em Deuteronômio 8, 3. Por isso, irmãos, é que nós vemos uma razão muito forte para mostrar que toda essa primeira tentação, ela diz respeito ao que aconteceu em Deuteronômio, capítulo 8. Então, o que diz em Deuteronômio 8, 3? Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, note que aquilo que Israel falhou em aprender que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus, foi então aquilo que Jesus não falhou. A resposta de Jesus em Deuteronômio 8:3 negando a tentação aqui de Satanás, era com o intuito de mostrar que naquilo em que Israel falhou, ele não estava falhando. Que Jesus, então, dependia de Deus. Que Jesus aqui estava vivendo na dependência de Deus, ok? Então, Deus havia conduzido Israel à fome para que eles entendessem a dependência que eles tinham de Deus. Da mesma forma, Jesus foi conduzido à fome para demonstrar a sua dependência e a sua obediência
a Deus. Só que enquanto Israel falhou, Jesus não falhou, ok? Então, Jesus aqui se manteve submisso, e em João capítulo 4, ele vai dizer que a vontade do Senhor é que era a sua própria comida. Então guarde isso na sua mente. Qual foi o propósito dessa primeira tentação aqui? Foi o propósito de Jesus utilizar o seu poder, utilizar a sua posição para satisfazer as suas próprias necessidades e, portanto, se servir. E isso, então, invalidaria o ministério de Jesus, porque ele era o Filho de Deus, servo. E ele, então, tinha ou precisava demonstrar a sua dependência de Deus, como Israel falhou em demonstrar no deserto, ok? Então, vamos aqui para a segunda tentação, do versículo 5 ao versículo 7. O texto diz aqui que o diabo o levou à cidade santa, e nós sabemos que essa cidade santa é a cidade de Jerusalém, ok? Então, Satanás levou Jesus a Jerusalém. Nós não sabemos aqui se isso daqui foi de fato, se foi uma espécie de visão ou de sonho, certo? Existe a possibilidade que onde Jesus estava, certo? Que era além do Jordão, ele 40 dias, com seu estado de fraqueza, ele ir para Jerusalém, para a cidade santa, provavelmente isso daqui deve ser uma espécie de visão sobrenatural, ok? Mas o texto diz que, indo então até a cidade santa, Jesus foi até o pináculo do templo. E o que significa isso? O pináculo do templo. O pináculo, irmãos, é o topo, ok? Então, Jesus estava aqui no topo, na parte mais alta do templo, ok? E por que Jesus vai para o topo do templo? Porque, interessantemente, alguns escritos judaicos, não do Antigo Testamento, mas os chamados midrashes, que eram interpretações judaicas e da tradição dos judeus, eles afirmam que o Messias iria comprovar que era o Messias ao pular do pináculo do templo, ok? Então, interessante isso. Satanás o leva para o pináculo do templo e para o local onde havia uma tradição que o Messias iria demonstrar que era o Messias ao pular deste lugar, ok? E então, interessantemente, o que Satanás faz é citar o Antigo Testamento. Ele cita aqui um texto do Salmo 91, certo? Então, você tem aqui um texto do Salmo 91, onde diz o seguinte: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, o que Satanás ele está fazendo aqui? Não é que ele está errando na sua interpretação, ok? Então, a hermenêutica nesse momento de Satanás, ela está sendo correta, porque o texto do Salmo 91 se refere a alguém que confia em Deus e que, portanto, tem total confiança em Deus, que sabe que Deus não permitirá que essa pessoa tropece ou essa pessoa se machuque, ok? A ideia aqui, quando diz que eles te susterão nas suas mãos, é como uma mãe ou uma ama que sustenta uma criança para que ela não tropece, um bebê. Então, aqui é o cuidado total de Deus sobre o seu povo. Sendo Jesus, veja mais uma vez aqui, se és filho de Deus, ok? Então, sendo Jesus o Messias, sendo Jesus o representante do povo de Deus,
Logo, o Salmo 91 se aplica a Jesus também. Se Jesus, então, tem total dependência do Pai, como ele demonstrou no caso do pão, então se joga, porque Deus vai te proteger. Então, Satanás leva Jesus para o pináculo, sabendo que se Jesus se jogasse dali, ele iria estar dando uma demonstração de que era o Messias, assim como esperado por todos, ok? E uma demonstração de dependência de Deus. Então, a tentação aqui de Satanás era que Jesus revelasse que ele era o Messias. Qual é o problema nessa tentação? É que ela sugere Jesus revelando para as pessoas que era o Messias de uma maneira proibida por Deus. Então, mais uma vez, Satanás agora não está testando a dependência de Jesus, como ele testou no primeiro caso. Agora ele está testando a obediência de Jesus, porque ele está sugerindo que Jesus utilize um meio desobediente a Deus para revelar que é o Messias. Por que ele está... E qual é o meio desobediente a Deus? É o que Jesus responde no capítulo 4, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui você tem uma alusão a Êxodo capítulo 17, versículos de 2 a 7, ok? Que é um texto onde os israelitas, os judeus no deserto, colocam o Senhor à prova exigindo água, como se Deus, para demonstrar que cuidava do seu povo, tinha que dar água. Então, qual era o raciocínio de Satanás? Se Deus cuida de você, se jogue daqui porque ele vai lhe proteger. Assim como o povo no deserto, se Deus cuida de nós, então ele vai nos dar água. E lá é dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós devemos confiar no cuidado de Deus, mas não tentar a Deus. Se Jesus fizesse isso, ele estaria desobedecendo a Deus e, portanto, invalidando a sua posição de Messias. Assim como a nação de Israel falhou ao tentar a Deus, Jesus não falhou, sendo obediente, mesmo em meio ao sofrimento. Então, lembre-se disso. A segunda tentação de Jesus aqui era para testar a sua obediência. Assim como Israel desobedeceu a Deus ao tentar a Deus, Jesus não desobedeceu a Deus e não tentou a Deus. E em terceiro e último lugar, agora a terceira parte da tentação de Jesus, o texto nos diz que o diabo levou Jesus a um monte muito alto, ok? Então, provavelmente, mais uma vez, nós temos aqui uma espécie de visão sobrenatural, porque o texto diz que ele mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. E aqui tem um detalhe muito importante da gente perceber, que Satanás está mostrando para Jesus apenas aquilo de positivo. Então, ele mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. Por que Satanás faz isso? Porque Satanás sabe que esse era o objetivo do ministério de Jesus. Então, no Antigo Testamento, é predito que o Messias, quando viesse, ele estenderia o seu reino e a glória de Deus por toda a terra. Então, o que Satanás mostra para Jesus é já um estado de reinos deste mundo em toda a sua glória. O que é que Satanás não mostra para Jesus? É a desgraça, o pecado do reino deste mundo, que foi justamente o propósito para o qual Jesus veio.
Jesus veio para ser o redentor dos reinos deste mundo, para ser o redentor de todas as pessoas, todas as nações. Mateus capítulo 28. Então, aqui, Satanás está mostrando para Jesus apenas aquilo que era o objetivo de Jesus. O objetivo final, escatológico, a glória destes reinos, a glória de Deus se estendendo neste mundo, sem pecado, tudo no seu mais esplendor. Mas Satanás não mostra a parte negativa. E então, versículo 9, Satanás insere agora a sua tentação. Ele diz: tudo isto te darei. Por quê que Jesus teria interesse em todos os reinos deste mundo e a glória deles? Por que reino? Note aqui. Porque Jesus, ele era rei, irmãos. Jesus nasceu para ser rei, essa foi a ênfase. Então, Jesus deveria reinar não só sobre Israel, mas também sobre o mundo todo. Então, Satanás está oferecendo aqui o cumprimento do propósito messiânico. Você quer ser o Messias? Você quer ser rei? Então eu te darei tudo isso, mas não através de sofrimento, como é o caminho do Pai. Então, veja bem que a alusão do batismo de Jesus ao servo sofredor, irmãos, isso era algo que eu deveria ter comunicado a vocês, já mostra que Jesus entendia desde o início do seu ministério que o seu objetivo era sofrer. Ele veio para sofrer, ele veio para se identificar no sofrimento. Então, a tentação de Satanás aqui era que Jesus, ele tivesse todos os reinos deste mundo, mas sem a cruz no meio do caminho, sem o sofrimento no meio do caminho, através apenas de um ato de idolatria. Então, nós temos aqui, irmãos, uma outra tentação de Satanás. Era que Jesus desviasse a sua adoração de Deus para outro. Então, aquilo que Israel tanto errou no Antigo Testamento, que foi com a idolatria, agora Satanás estava sugerindo para Jesus. E então, nesse momento, Jesus lhe ordena, olha só, Jesus ordenando, Jesus como sendo uma autoridade sobre Satanás: retira-te, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, o Senhor Jesus Cristo cita o Antigo Testamento para mostrar, então, que ele era o Messias, ele deveria ganhar, sim, todos os reinos deste mundo, ele há de ganhar as glórias destes reinos, mas ele fará isso através da redenção do pecado e que em nenhum momento ele iria se desviar de adorar apenas a Deus. Então, o que, irmãos, nós vemos aqui, certo? Então, olha aqui debaixo do vídeo. Você tem a história de Israel e você tem a história de Jesus. Jesus é o representante de Israel. Só que enquanto Israel ele falhou, Jesus ele não falhou, ok? Então, enquanto Israel caiu, Jesus não caiu. A tentação de Jesus foi justamente para mostrar que ele era o Messias, que ele estava pronto para representar, para redimir o seu povo. O batismo de Jesus, a tentação de Jesus, não foi uma tentativa que Jesus pecasse como se Jesus aqui estivesse realmente. Não. Foi para revelar que Jesus estava pronto para ser o Messias. Pronto para ser
aquilo que Israel esperava, pronto para satisfazer a necessidade do seu povo, que o seu povo é falho e pecador, e o Senhor Jesus Cristo sabe das nossas lutas, sabe porque ele experimentou isso na sua pele, mas ele fez isso sem pecar. Esse é o argumento do autor de Hebreus, que ele conhece os nossos sofrimentos, mas sem pecado, ok? Então o texto termina dizendo que Satanás o deixou e os anjos vieram e o serviram, ok? Então é isso, irmãos. Vamos então concluir essa nossa análise desse texto e na próxima aula, então, a gente avança aí no capítulo 4. Então fique com Deus e até a próxima aula.